livro de Gálatas. Para concluir, também vou publicar um livro, com as devocionais das cartas de Paulo. Então, vamos lá. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, na Nova Almeida Atualizada. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Deus e Pai, que leitura da Tua palavra, Senhor. Pai, tira todas as dúvidas que os Gálatas, mas principalmente dos dias de hoje. Muito obrigado por essa leitura. Ilumina nossas mentes para podermos falar e expor a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sempre, meus irmãos. Irmãos, vamos destacar os versos 6, o verso 11, irmãos, e o verso 14. Quero que você preste bem atenção que eu vou falar nesta noite para você. Olha, o verso 6 começa com algo fantástico. Olha aí, amados, está no meu boletim de hoje, no nosso boletim de hoje aí, É o caso que Abraão creu e foi para ele, aqui no meu texto, atribuído pela justiça, mas em outra versão, imputado para a justiça. Meus irmãos, o exemplo de Abraão passou para todos os da geração que tiveram os nomes de judeus, israelitas, povo de Deus e das nações existentes na terra, que crescem pela fé na vinda do descendente do Messias, do Filho de Deus, pois todos seriam alcançados por esta fé, amados, que Abraão creu por esta fé. Todos, portanto, amados. O povo de Deus, ele receberia os gentios que vinham de todas as nações que existiam naquela época. Então o povo de Deus foi constituído, o povo de Deus, para ser o porta-voz, para ser o que haveria de receber todas as nações, para dizer para eles: olha, Deus falou a Abraão que viria o Messias, que haveria de
e trazer a vitória sobre o pecado. Meus amados, com a vinda do Filho de Deus, com a vinda de Jesus Cristo, meus irmãos, foi então cumprida a promessa, e agora, amados, todos aqueles que se arrependessem, que crescem, amados, na vida do Filho de Deus, naquela época, né? Todos haveriam de crer neste Messias, que viria no futuro e que veio, e que foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele veio com a finalidade de resgatar, de fazer a redenção da humanidade, de perdoar a humanidade. Meus queridos, em segundo lugar, vamos ler o verso de número 11, que diz assim: o judaizante, aliás, pela lei ninguém é justificado. Olha bem, Abraão foi justificado pela fé, né? E foi imputado a ele, né? Certo? Olha, então, a lei não tem força de salvar ninguém. E somente Jesus Cristo tem esta missão. E no verso 6, todo diz assim: é o caso de Abraão, aqui o verso, que creu em Deus e lhe foi atribuído para a justiça, foi imputado para a justiça. Quer dizer, ele creu no que via, que iria colocar-se no lugar dele, iria morrer por ele, por Abraão, lá no passado, para que ele fosse salvo. Meus irmãos, é demais isso aí para nós. Isto, meus irmãos, está aí nessa analogia de Paulo em Gálatas, voltando lá para o passado, citando Abraão. Ele tem 3 citações do Antigo Testamento aqui. E certo dia eu disse: meu irmão, o Velho Testamento, tudo aponta para Jesus. Tudo, tudo, tudo. E mais, irmãos, presta atenção. O Novo Testamento só veio ser formalizado e proclamado no Concílio de Hipona e no Sínodo de Catargo, nos anos 393, 397, 400 anos depois que Cristo veio. Então, as pessoas criam pelo Velho Testamento, do Antigo Testamento, e com as cartas que não tinham sido ainda reconhecidas como escritura, que só veio ser reconhecida quase 400 anos depois. É algo fantástico, irmão, da nossa fé. Claro que jamais pensaríamos que essas cartas não fossem transformadas em 27 livros da Bíblia, mas o Velho Testamento, o Antigo Testamento, amados, a Septuaginta, que já estava escrita, tem tudo sobre o Messias, sobre aquele que virá para salvar a humanidade. Então não haveria prejuízo algum. Claro que o Novo Testamento veio iluminar nossas mentes, porque muitos dizem que o passado eram sombras e o Novo Testamento são luzes novas de hoje. Meus irmãos, é fantástico isso aqui, queridos, né? O Paulo foi muito feliz, amados, muito feliz, que haveria de vir o Messias, e viria para ser o trono das nações, viria para trazer redenção para o homem, viria para fazer o pagamento do pecado que veio de Adão até nós outros. O pecado da humanidade seria perdoado por Jesus Cristo, o Filho de Deus, amados, né? E ele veio ao mundo, como nós estudamos na lição de hoje na Escola Dominical. Meus irmãos, ele veio e, nos seus atributos, ou morais ou acessíveis, o Senhor Jesus veio ao mundo e ele tornou-se miserável como nós, homens pecadores, e até morreu de forma trágica na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida. E dizer aqui:
está quitado, como diz Paulo aos Colossenses 2:14, né? Ele pagou o escrito de dívida gravado na cruz do Calvário. Meus irmãos, crer nesse Jesus é devotarmos a nossa vida, porque a nossa vida aqui ela vai no máximo 60, 70, 90, alguma coisa mais, né? Mas a vida eterna é para todo sempre, é para estar com Jesus o tempo todo da nossa vida, é a nossa esperança, meus irmãos, né? Ele fez o pagamento, meus irmãos. Então precisamos, como diz o verso 14, recebermos pela fé o Espírito Santo. Em primeiro lugar, amados, o verso número 6, né? Ele foi atribuído para a justiça e foi imputado para a justiça. Amados, Abraão creu em Deus, está aí a origem da nossa fé. Ele creu exatamente ali quando veio a descendentes de Adão até Noé, de Noé até Abraão. Aí Deus viu que naquela época as nações eram muito grandes, muitos povos, e ele escolheu um para influenciar todos os outros, que aliás nem influenciou tanto assim os judeus. Muito pelo contrário, né? Meus irmãos, mas vem de origem de Adão, de Abraão, é o crer em Deus. E deste modo, amado, o pecado da morte eterna, amado, dele, de Abraão, ao quem Deus foi imputado, quer dizer, foi atribuído a Cristo, a morte de Cristo. É fantástico, meus irmãos, compreender a palavra do Senhor. E Paulo estava escrevendo aqui para uma igreja que ele cantou. E chegou lá, pregou o Evangelho. Está aqui ele citando na carta, não é, vários textos do Antigo Testamento, Abraão e etc., mostrando que a salvação é uma questão de fé. Mas depois que ele saiu da Galácia, que chegou em Antioquia, aí alguns judeus foram para a igreja dos Gálatas para tumultuar, para dizer, olha, não é assim como Paulo disse, não. Paulo disse que só Cristo é o Salvador, só Ele é o Redentor, precisamos crer só na... Sim, precisamos crer, tá, tudo bem, eu concordo agora, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam comemorar as festas, vocês precisam, olha, é a lei, olha, a lei não foi abolida, mas a lei para o crente não tem mais validade, porque o crente não vai deixar de observá-la, porque ela é boa, mas é ela que incrimina o ímpio. É ela que incrimina o ímpio. Diferente de nós. Porque Cristo pagou o nosso preço. Nós somos livres. Mas os ímpios estão debaixo da escravidão do pecado, debaixo da escravidão da lei. Mas nós, como perdoados do pecado, e a lei para nós é só para nós observá-la, para saber o que ela é boa. Mas não para que a gente tenha ela como nosso meio de salvação. Meus irmãos, olha, os perseguidores a todo custo tentaram enganar ali os Gálatas com um ensino, como eu falei agora, errado. Mas Paulo, ele trouxe o exemplo de Abraão, que Cristo não tinha nem vindo ainda, mas para Abraão ser crente, precisaria ter fé, e Jesus Cristo veio trazer o Evangelho da fé, veio trazer a fé. Meus irmãos, é muito claro a Bíblia Sagrada para nós. Olha, meus irmãos, é preciso ouvir a voz do Evangelho, crer no Salvador Jesus Cristo. Olha, amado, a chamada de atenção aqui de Paulo aos Gálatas, amado, foi muito forte. Ele tentou aqui corrigir aqueles que foram tumultuados, foram os judaizantes que chegaram lá falando outra língua, outro evangelho estranho. Meus amados, os ensinos errados dos judaizantes se constituem um grande perigo. Olha o que o verso 10 diz, olha, amados, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Olha, o ímpio que está por debaixo da lei está na maldição, amados, porque está escrito,
maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Quem cumpre a lei? O ímpio cumpre a lei. Eu quero ser salvo sem esse Jesus. Pode cumprir a lei? Não cumpre a lei no tempo dele de salvação. Abraão foi, amado, para nós o maior exemplo antigo. Há 2000 anos atrás, 2000 depois, Abraão veio e creu nele que vinha. Nas sombras ele creu que o Messias viria. E nós cremos porque ele veio. Cristo veio, o Messias veio, o Redentor veio, o Salvador veio. Nós cremos que o Filho de Deus veio. E Abraão creu quando ainda dizia assim: vai vir. Meus irmãos, ser crente hoje é ser um privilégio, olha isso. É ser um privilégio dizer assim: eu creio em Deus e quero viver minha vida para Ele. Nele eu tenho a eternidade. Nele eu tenho a paz, haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas eu tenho Deus na minha vida. Meus amados, Paulo usou a Escritura Sagrada no Antigo Testamento para evangelizar aqueles judaizantes ali, aquele pessoal todo, né? Pois a questão ali, amados, fugida daqueles homens que não plantaram igreja, mas foram depois que Paulo saiu, foi nos crentes. É como muitos chegam com seitas aí na nossa igreja dizendo que é bom assim, né? Olha, isso é maravilhoso, eu vou me sinto bem. Não é para se sentir bem, é para adorar a Deus, é para agradar a Deus, não é para agradar a nós, porque Deus é quem nos abastece da sua graça. Paulo foi muito forte, irmão, com aqueles homens. Estes hereges judeus, amados, a primeira seita da igreja nova, do cristianismo, da vida de Jesus, da igreja chamada primitiva, foi na carne, foi os próprios judeus. Foi os próprios judeus. Mas aí Paulo usa aqui, amado, a conversão de Abraão, amado. Pai Abraão dos judeus, mas pai Abraão se converteu à fé. Ele creu em Jesus Cristo que vinha, o Messias que vinha e que não tinha chegado ainda e veio já para nós. A conversão de Abraão foi essa origem do povo de Deus, irmãos. E não poderia ser melhor para mostrar àqueles irmãos galáctios, né, que aqueles judaizantes, aquelas seitas heréticas, amados, eles vinham como pessoas inescrupulosas, irmãos, falsas, que não deveriam merecer a atenção da igreja daquela época. O papel, amados, das seitas heréticas em nossos dias é o mesmo daquela época, não muda. Hoje aí, não, se não tiver o sábado, não está salvo. Agora sim, né? Precisamos, amados, crer somente em Cristo Jesus na nossa vida, meus irmãos. As seitas nos cruzam desde a vinda de Jesus, desde a instalação da igreja, amado, né? E quantos países não estão agora perseguidos, amado? Igrejas sendo perseguidas, irmão. Quem ouve o meu programa todos os dias? Eu dou aquelas notícias da Ásia, da África, né? Igrejas como vou dar amanhã. Vamos dar uma notícia triste, né? Os inimigos lá na África invadiram e queimaram todo um seminário que formava pastores. É perseguição, irmãos, de ontem e de hoje, irmãos, né? E hoje se fala de uma ordem mundial, irmãos, que utiliza, meus queridos, a necessidade de se resolver os problemas de quê? Do clima, viu? Da economia, viu? Da economia, né? Entendeu? Resolver o problema, amado, da educação, da questão social, amados. Tudo isso que vem ganhando corpo, amado, e tudo isso o culpado é Jesus. Eles querem anular a pregação de Cristo, falar do amor de Jesus. Tudo a humanidade está vendo, está assistindo, amado, aí, né? E na pandemia, meus irmãos,
Muito foi falado sobre esse assunto da ordem mundial e continua falando, irmão, né? E também muitos alertas sobre, amados, a retirada da liberdade das nações. Por aí, aqui na Colômbia, um decreto proibindo pregar o evangelho, né? Então todas essas coisas estão aí, são perseguições anunciadas, pré-anunciadas, irmão, né? A questão individual das pessoas, né? Que as pessoas têm como algo legítimo, direito de ir e vir, né? E assim, se houver isso, vai haver escravidão no mundo, amado, de uma forma mundial. Mas tudo isso nós não temos que nos preocupar, porque nós pertencemos a Deus. E se a outra Cristo está por aí querendo vir, que ele venha para o Senhor voltar para buscar a sua igreja, irmãos, né? Em segundo lugar, irmãos, o verso número 11: pela lei ninguém é justificado. As palavras, irmão, dirigidas ali aos Gálatas foram decisórias para aquele povo que estava sendo perturbado e transtornado pelos judaizantes, para que Paulo tirasse as dúvidas nessa carta, amados, não existisse mais outro meio para eles aderirem à salvação que não fosse, amado, o evangelho que ele pregou ali, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, amado. Essa seita judaizante nada mais é do que, como eu disse antes, a primeira seita herética que surgiu contra a igreja, perseguidora da igreja, amados, né? Que não entenderam a vida do Messias e que querem se atrelar à lei, aos costumes judaicos para anular o sacrifício vicário de Cristo, irmãos, né? Então nós precisamos entender isso, meus queridos. Os fundadores das seitas, irmãos, desta seita chamavam-se judeus, judaizantes, né? Paulo chama ele de judaizantes, que não acreditaram totalmente em Deus, irmãos, e adicionaram aí um bocado de coisa. Bem, a gente aceita Jesus se a gente continuar no costume judaico, sendo circuncidado, né, o homem, né, a mulher não foi discriminada, a gente tem que comemorar as festas do domingo, nós temos que comemorar o Pentecoste, nós temos que comer somente comidas diferentes, não pode comer comidas outras, viu? Não pode comer um porquinho, um negócio assim qualquer. Quer dizer, tudo isso, Paulo contradizeu aquele povo, contraditou aquele povo, né? E todas as coisas são livres para se fazer. Olha, meus irmãos, o alvo dos judaizantes ali, amados, era atingir os judeus que creram somente em Jesus Cristo, Salvador, atingir os gentios que não eram judeus, que também creram somente em Jesus. Aí eles queriam colocar nos judeus que creram só em Jesus, e nos gentios colocar também a lei, colocar também a circuncisão, colocar todo o costume dos hábitos das religiosidades dos judaicos. Mas não havia possibilidade, né? Então Paulo foi muito forte, né? Muito forte mesmo. Paulo, ele descartou, amado, esta possibilidade, meus irmãos, dos judaizantes quererem isso aí, porque Paulo aqui discutia, amados, que a lei, amados, ela não salva, quem salva é Jesus Cristo. Por isso, amados, que ele pregou para aquele povo, né? E aí, meus irmãos, nenhum outro caminho, amados, ou outra posição qualquer pode afastar o crente, amado, do caminho certo, do caminho da verdade. Olha o que diz o profeta Abacuque, lá no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse homem falava isso lá no Antigo Testamento: o justo viverá
pela fé, meus irmãos, né? O justo viverá pela fé. Os judeus, irmãos, na sua grande maioria, hoje, eles continuam afastados de Deus, irmãos, né? Eu acho que é o mesmo percentual da época apostólica é a de hoje. Olha que pouquíssimo creram em Jesus. Por isso que João escreveu lá em João 1:11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Quem? Os gentios, todos os outros povos, e judeus, obviamente, né? Também tranquilo, né? Então, hoje a gente tem esse mesmo percentual, amado, né? Eu estive lá em Israel, irmão, e vou contar um episódio que aconteceu comigo e com o homem que fazia o roteiro da gente lá, né? Então eu preguei lá em Nazaré. Aí depois eu disse: o senhor ouviu a mensagem que eu falei de Jesus? Ele disse: nem fala para mim, que eu primeiro não vejo. Não abriu a porta de jeito nenhum para me falar. Não me deu nenhuma oportunidade, irmãos, né? Ele se comportou como um judaizante. Ali, meus irmãos, né? Como aqueles lá de Gálatas, em terceiro e último lugar, Atos, verso 14, que diz: recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quer dizer, quem veio antes de Jesus era a promessa. Quem creu agora, depois de Jesus, é a realidade. Nossa, é o nosso caso, né? E Paulo, não só Paulo, mas como todo estudante da Bíblia, amado, ele se esmera em buscar, amados, a doutrina da fé desde o Antigo Testamento, pois o Novo não existiria, amado, sem contar com o Velho, sem saber nada do Velho. E o Velho Testamento, amado, tem tudo. Você pode pegar uma Bíblia que tenha todos os rodapés completos, que você vai ler uma Bíblia do Novo Testamento com mais citações no Antigo do que no Novo. Porque é a palavra de Deus, irmão. Somos desafiados, irmão, né, a crer nessa palavra maravilhosa, irmão. E preste atenção, irmão, né? Paulo, em suas cartas, ele aludem à justiça da fé, vinda desde Adão, a Noé, a Abraão e outros grandes escritores do Antigo Testamento. Muitas vezes, irmãos, tenho ouvido alguns crentes que não têm o Antigo Testamento e muitas vezes se fixa apenas no Novo. Eu diria, amados, que a clareza do Novo está no entendimento do Velho e compreender o Velho Testamento. A igreja, amados, antes da proclamação, como eu falei para vocês, do Novo Testamento, lá em 393, no Concílio de Hipona, e também em 397, no Sínodo de Cartago, ela não tinha ainda, não existia 400 anos, o Novo Testamento, as Escrituras do Novo Testamento, amado, para poder dar uma ênfase maior nessa justificação da fé. Mas vai lá para Abraão, que tem a mesma coisa. Abraão creu e foi salvo. Creu pela fé e foi salvo. Está aí, amados, né? Como é importante isso aí. Olha o que diz lá em Gênesis 15:6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça, meus irmãos. Está aí na Bíblia. Olha, o centro de entendimento, amados, do homem pecador, para se livrar da morte eterna, irmão, nesta fase, é pela fé. É o que está escrito na Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento. O importante é que o homem que veio a crer hoje e diz assim: eu creio, é pela fé. É pela fé em Jesus Cristo, né? É pela fé. E quem crê em Jesus Cristo fica vacinado, imunizado, amados, né?
contra as ardilosas investidas do mal, do inimigo, amados, que vem contra a igreja do Senhor Jesus, amados, com ensinos heréticos, errados, patrocinados pelo diabo, pelo inimigo, meus amados irmãos. Precisamos estar com cuidado, e quem crê, amado, em Jesus Cristo, prova com a sua vida o exemplo, o testemunho de vida, de santidade. Não existe nada que o inimigo, amado, tenha para usar contra o crente, para até ter, podemos até ter lutas e mais lutas, mas nunca será removida a nossa salvação. Que Deus me deu. Meus irmãos, somos realmente crentes. Como crentes devemos, irmãos, diariamente, amado, vencer as investidas do diabo, do inimigo, as tentações do inimigo, que são muito grandes, irmãos, e que quem tem uma vida de santidade tem segurança, tem compromisso com Deus. E muitos irmãos, daqueles irmãos que ficam mais atinados aos interesses materiais, de uma vida passageira, do que dos interesses espirituais, irmãos, que são para esta vida, né, de adoração a Deus, amados, de um futuro garantido pela herança eterna de Deus, irmãos. Então eu convoco o povo de Deus, irmãos, para viver uma vida de intensidade, irmãos, com Deus, dedicada ao serviço de Deus, da sua igreja, das suas reuniões, das reuniões de doutrina, da oração, da escola dominical, das vigílias, que a março vai ter uma, e a partir de março, todas 5 horas da manhã, toda sexta-feira, estaremos aqui no culto da madrugada, colocando nossa vida no altar, e espontaneamente, quem quiser vir orar conosco de 5 às 6, depois tem um pãozinho com manteiga, como vi lá, Arival. Então eu convoco você, amados, né? O povo de Deus, vamos nos fortalecer, amados, nesta missão que foi entregue à igreja do Senhor Jesus, para mim e para você. E concluindo, irmãos, todos os crentes creem como Abraão. Todos os crentes têm que crer pela fé, e deve ter a confiança da volta. Nós agora não esperamos o Messias, mas nós agora esperamos a volta do Messias que já veio. Isso é fantástico, né? E mais, irmãos, nada existe, meus amados, no homem pecador que possa garantir, amados, a glória de Deus. Não existe. Na agora da escola dominical, queridos, o seguinte, olha bem, a misericórdia de Deus é suspensa para o ímpio. Alguém disse, no Salmo 73, como é que os ricos, até para morrer, é um negócio luxuoso, vive e morre de velho, são ricos, e não tem total dinheiro, quando morre, acaba tudo. E Deus suspende, Deus coloca a misericórdia temporária enquanto ele viver aqui. Agora, depois ela vem no juízo final. Vem para cá. Agora você vai pagar, porque seu incrédulo é um ímpio. Aí o texto mais na frente diz assim: agora quanto aos crentes, a misericórdia continua durante toda a vida dele e continua na eternidade, quando no juízo final ele irá nos receber e nos dar a herança eterna. Meus irmãos, é muito bom ser crente, amado, né? Olha, quem creu em Jesus Cristo, ele recebeu no coração o Espírito Santo, amado, que vai ajudá-lo a fortalecer a sua vida, amado, enquanto, amado, ele estiver aqui neste mundo, e sempre na esperança, amado, de que ele vai viver para todos sempre. Irmãos, eu quero concluir, Dedé, com uma pequena historinha de um grande homem de Deus chamado de George Miller.
que viveu em 1805 até 1896, 91 anos. Viveu um bocado de tempo. Ele dizia o seguinte, né? Ele era diretor de um orfanato na cidade inglesa de Bristol, na Inglaterra. Ele tinha, amados, a convicção no seu coração que não deveria pedir dinheiro a ninguém, né? Não deveria pedir nada às pessoas. E ele pedisse somente a Deus. Irmãos, nunca lhe faltaram recursos, irmãos, para sustentar 10.000 órfãos que por ali passaram ao longo de 60 anos na direção de George Miller, aqueles assistencialistas. Né? Nunca precisou, amados, se preocupar nem desesperar. E ainda deixou uma grande lição, né? Irmãos, o início da ansiedade é o fim da fé. E o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Por isso que Paulo disse aos Romanos, capítulo 1, verso 17, aquele grande texto da reforma da igreja, né? O justo viverá pela fé.